noite. Então, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um ciclo de debates do CEPRIR. Desculpa, o CEPRIR, para quem não souber, significa Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. E hoje nós vamos ter aqui como, digamos, pesquisadores, como companheiras e companheiros que estão, digamos, engajados nesse trabalho, né? Eu brinco que esse trabalho do CEPRIR não é só, assim, digamos, um trabalho intelectual, no sentido para a gente ter mais saber, que é uma coisa interessante, né? Desculpa fazer essa premissa aqui, que às vezes a gente confunde saber com visão, né? E às vezes a pessoa pode saber muitas coisas, e ela sabe muitas coisas, mas quando ela tem, por exemplo, um conflito, né? A gente, no nosso grupo, a gente estuda muitas questões de conflito e paz também. Um minutinho. As belezas da live é essa, né? Passa um caminhão bem pertinho, né? Às vezes passam crianças, passam cachorros, mas isso faz parte da dinâmica da vida. Mas às vezes a gente tem essa ideia, né, de saber. E às vezes a pessoa pode saber algo, até saber algo sobre a paz, mas aí pode ter em seguidinha um problema ali de ter um conflito com alguém no trânsito, na esquina, né? Por quê? Porque tem o saber, mas não tem a visão. Ao invés disso, quando a gente trabalha com a visão, com o olhar, a gente consegue perceber o que está ocorrendo. E a gente se transforma em alguém que está permanentemente interpretando os fenômenos ao nosso redor. Isso é uma coisa que eu acho legal do nosso grupo de estudos também, é que a gente não tem como objetivo produzir saberes, como se diz, para a universidade, mas a gente tem como objetivo praticar um olhar diferente. E esse olhar depois faz com que nós nos movamos de uma certa forma nos ambientes onde a gente está atuando, vivendo. E esse nosso olhar se refere a essa questão super interessante para alguns, super difícil de lidar, não é? Se diz normalmente que política, futebol e religião não se discute, né? Nós só não temos aqui o futebol, né? Mas o resto a gente tem. Então a gente tem a política, a gente tem a religião e tem um negócio que é um pouquinho mais complicado, às vezes assim, até do que o futebol, que são as relações internacionais. Ok? Então, hoje nós vamos ter esse diálogo sobre perspectivas a partir do cristianismo e da fé Bahá'í. Depois o Marcos me corrige a pronúncia lá, perspectivas a partir do cristianismo e da fé Bahá'í. Ok? É uma perspectiva do cristianismo, ela é mais conhecida, da fé Bahá'í é menos conhecida. Agora, é aquela história, né? Não é que aquilo que a gente não conhece não existe, né? Não é que aquilo que a gente não conhece não existe. É uma pequena coisa, até fazendo uma publicidade. Ontem pela manhã eu fiquei envolvido numa live fazendo tradução simultânea em italiano e português, num diálogo entre um teólogo católico italiano e um lama brasileiro, Lama Padmasante e Alberto Maggi, né, fazendo essa... E lá pelas tantas o lama usou essa expressão metabhavana, ou metabhavana, que é a meditação do amor universal, que é muito conhecida entre os budistas, mas não é muito conhecida entre os cristãos. Agora, uma expressão que a gente não conheça não significa que ela não seja real, que ela não indique uma realidade, simplesmente a gente não conhece. Então, hoje a gente vai ter também essa chance, né, de ouvir alguma informação a mais sobre isso com o nosso colega, o Marcos Alan. Ok? Nós temos aqui a Joyce Kelly, a Joyce Costa Silva, né? Joyce Kelly Costa Silva, que ela é formada, ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba. Então, eu estou falando aqui da fronteira com o Uruguai, Fábio Bento, né, me chamo, não me apresentei, estou aqui a 5 minutos a pé do Uruguai, né, pelo meu lado direito aqui do corpo, aqui chego no Uruguai, trabalho na Universidade Federal do Pampa, e nós temos essa interação já há um tempão com a Paraíba e Rio Grande do Sul, né? Então, a Joyce, ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba e ela é mestra em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba.
Você é de que cidade da Paraíba? Desculpa que eu não me lembro, Joyce. Picuí, Paraíba. Ah, você é de Cidade Picuí, né? Tá, é, famosa Picuí ali, né? É por é, questões gastronômicas, né? Tal, né? é. Bem, então nós temos a Joyce, que provavelmente, né, você pode até começar, se a gente praticar aquela regra lá, né, First Lady, mas o Marcos, não tem mais regra, a gente tem regras, abomina elas, regra, pode colocar a ordem alfabética também. E nós temos também aqui o professor Marcos Alan Ferreira. O professor Marcos Alan Ferreira, ele é professor associado na Universidade Federal da Paraíba, ele é doutor em ciência política. Então, eu só vou dizer assim, o Marcos Alan, depois se vocês quiserem saber mais sobre ele, vocês coloquem no Google, porque ele tem várias coisas, tá entendendo? Então, vocês, hoje em dia, facilita muito. Mas a gente pode dizer que é uma pessoa séria, assim, não é sisudo, mas é sério. Então, o Marcos Alan, mas ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. E eu diria só uma coisinha antes de começar apresentando o Marcos, eu diria assim, ó, o Marcos é um pouco pioneiro nessa nossa questão do estudo de religião, política e relações internacionais no Brasil. Em que sentido? Do ponto de vista, digamos assim, acadêmico, eu acho que um dos primeiros artigos que teve foi do Pedro Cavalcante, né, que é ali da Universidade Damas, em Recife. Não sei se o Pedro está nos ouvindo. Entende, ele fez um artigo sobre relações internacionais e religião e as escolas de relações internacionais, um artigo interessante, eu acho que foi um dos primeiros assim que a gente utilizou. Depois a gente fez até um livro. Mas o Marcos Alan, eu acho que ele deu início na questão da organização do grupo. Entende? Então o Marcos, assim, digamos, foi o Gramsci do nosso grupo aqui, o intelectual orgânico, né, do grupo, no sentido que ele deu início, até nem sei se você sabia disso, Joyce, que havia um evento na Argentina e ele contatou a professora Ana Carlete para ela apresentar uma matemática lá de religião e relações internacionais, porque ele até iria, depois não pôde ir na Argentina. E eu fui, porque eu sou um professor que forma um grupo de estudos com a professora Ana Carlete, que nós somos casados, então nós temos um casamento que é um grupo de estudos, né? Eu fui com ela na Argentina aquele dia só para carregar as malas, tal, né? E participei daquele debate ali dela e conhecemos outras pessoas. Logo após isso, a professora Ana Carlete e o professor Marcos Alan marcaram uma reunião em João Pessoa, na Paraíba, há 5 anos atrás, na portaria de um hotel Redundância, que eu brinco, desculpa dizer brincadeira, que é o Verde Green, ou Green Verde, né? Lá nós marcamos ali um encontro, e ali se tomou a decisão de fazer um livro, né? Que foi o livro Religiões e Relações Internacionais, que foi publicado pela editora Juruá, organizada pelo professor Marcos Alan e pela professora Ana Carlete. Eu fiz um capítulo, capítulo 5º, e a partir dali a gente começou a se encontrar, fazer encontros, depois conhecemos o professor Fábio Nobre, criamos o CEPRIR e fizemos o primeiro ENAPRIR, primeiro Encontro Nacional de Política, Relações Internacionais e Religião, que depois a gente dá continuidade. Então, só para lembrar um pouquinho, como falam os hermanos aqui do Uruguai, a ser um recorrido, né? Lembrar um pouco do percurso já recorrido. Então, é sempre legal a gente ir lembrando um pouquinho a nossa história. E na nossa história, digamos assim, o Marcos Alan seria que nem o pai Abraão, assim, um pouquinho, né? O pai Abraão, pai de muitos filhos, né? Que começou um pouquinho esse percurso e a gente continua, todos que estamos aqui, dando continuidade. Dito isso, a gente pode marcar aqui o que pode ser 15 minutos para cada um de vocês, e aí depois a gente abre para as perguntas e tal. Vocês gostariam, alguém de se prontificar a começar? Como vocês preferirem? Se a Joyce quiser começar, pode ser, Joyce. Para ir na ordem cronológica? Certo. Vai bem, Joyce? Então tá. Não, Ok, então, certo. obrigado. Então, boa noite a todos. Para mim é uma imensa satisfação. Gostaria de agradecer primeiramente ao convite feito pelo professor Fábio Nobre e dizer que é uma satisfação dividir esse debate com o professor Marcos, que para mim é uma das grandes referências na área e tenho grande admiração por ele. Eu vou aqui compartilhar o slide que eu fiz. Não está à altura do professor Marcos, né? Mas eu vou compartilhar aqui.
Bem, o que eu vou falar é um pouco da minha pesquisa de mestrado, em que eu estudei o conceito de paz justa, que é um conceito que eu estudei o conceito de paz justa dentro do cristianismo e as contribuições desse conceito para as relações internacionais. Bem, em primeiro lugar, o conceito de paz justa, ele parte das discussões sobre a guerra justa. Então, para quem não sabe, a tradição, a teoria filosófica da guerra justa, ela estabelece certos critérios morais e éticos que limitam tanto a entrada como a condução e o término de uma guerra. Então, a teoria da guerra justa era parte do pressuposto fundamental de que a guerra ela gera um sofrimento e que ela precisa de um limite baseado em critérios morais. E aí, a partir dessa ideia geral, a teoria da guerra justa, ela diz que é justificável o uso da força, justificável um Estado entrar em guerra, tendo em vista a proteção de inocentes ou a autodefesa. No cristianismo, é importante salientar que a teoria da guerra justa ela não é cristã, mas ela foi incorporada pelo cristianismo. Ela foi incorporada pelo cristianismo justamente durante o século IV, durante o governo de Constantino, em que a religião cristã ela começou a ter um caráter de religião estatal. O cristianismo começou a ter predominância no Estado, então os cristãos começaram a se envolver com o Estado e tiveram que entrar na guerra, né? Basicamente, os cristãos eles tiveram esse dilema dentro deles, né? Vamos entrar em guerra ou não vamos entrar em guerra? E aí os filósofos cristãos, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Ambrósio, eles a partir dos pressupostos do cristianismo, eles colocaram que a guerra deveria ser travada para alcançar a paz. Esse era o objetivo fundamental, baseado nos pressupostos do cristianismo, como, por exemplo, o amor ao próximo. Então, a partir tendo em vista essa ideia da teoria da guerra justa, alguns teóricos começaram a perceber algumas críticas, começaram a criticar a teoria da guerra justa. Não que a teoria da guerra justa seja algo ruim, mas os teóricos começaram a ver, em primeiro lugar, que a teoria da guerra justa ela limita alternativas criativas à violência e principalmente que a teoria da guerra justa estava sendo usada, o Estado estava usando a teoria da guerra justa como pressuposto para entrar em guerra indiscriminadamente, estava entrando em guerra sem ter motivos justos, considerados justos. E aí a gente vê a guerra do Iraque e a guerra do Afeganistão como dois exemplos que a teoria da guerra justa foi usada como pressuposto fundamental para entrar em guerra. E aí tem um texto de Galton que ele fala dois obstáculos ao potencial da religião para a paz. E eu achei muito interessante porque ele coloca a concepção de povo escolhido, que gera um tipo de legalismo, quando religiosos usam essa concepção de povo escolhido. É um obstáculo para o potencial das religiões para a paz, e um tipo de missionarismo agressivo, um proselitismo exacerbado. E aí eu coloquei como guerra soteriológica, ou seja, a guerra da doutrina da salvação. Então eu quero impor a minha doutrina sobre o outro, então eu uso da força para isso. E aí a gente vê claramente a existência da ambivalência do sagrado dentro da religião, né? Como a religião ela pode ser usada tanto para a paz como para a guerra, como para o uso da força, né? E aí, tendo em vista essas críticas à teoria da guerra justa, os teóricos começaram a buscar alternativas, né? Começaram a buscar a revisitar outros tipos de teorias para que fosse minimizar esses efeitos da guerra justa, esses efeitos ruins que a guerra justa estava sendo usada. Então, a paz justa ela começa a ser discutida no pós-Segunda Guerra Mundial, né, visto os horrores que as guerras causam, e aí os teóricos começaram a refletir sobre formas não violentas de construção da paz. E aí é uma ala mais progressista, tanto da Igreja Católica como da Igreja Protestante, dos protestantes.
No catolicismo tem vários exemplos de papas que defenderam o conceito de paz justa e quiseram excluir essa ideia de guerra justa, que é o João Paulo II, o Bento XVI e o Papa Francisco atualmente. E dentro do protestantismo, desde 1981, a Igreja Unida de Cristo ela tem desenvolveu uma teologia da paz justa. E aí dentro dessa Igreja Unida de Cristo tem os Quakers e os Menonitas. Dentro da academia, a linha do tempo, né, da discussão sobre a paz justa vem desde de 1986, com a publicação de um livro de acadêmicos que construíram essa ideia de paz justa, né, teoricamente. Em 2011, tiveram dois documentos da Igreja que trouxeram esse arcabouço teórico, e em 2016 o Papa Francisco convidou cerca de 85 bispos para discutir a ideia da paz justa internacionalmente. E um dos grandes nomes na academia que defende essa ideia de paz justa é o Jean Paul Lederach. Então, afinal, o que é a paz justa? Dois autores, Alan Keller, em 2006, eles publicaram um livro justamente com essa questão. E aí eles definem a paz justa como a relação interdependente entre paz e justiça que se manifesta na reconciliação. Ou seja, para eles, a paz justa é uma abordagem de baixo para cima, que procura propor uma linguagem comum para que identidades distintas convivam e estejam dispostas a fazer concessões em prol da paz. No cristianismo, o conceito de paz justa ele aparece diretamente atrelado ao conceito de paz, na Bíblia, que aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Shalom ou Eirene. E a ideia de paz bíblica é uma ideia bastante profunda, que não é só ausência de guerra, ausência de violência direta aos moldes de Galton, mas é uma ideia de completude e integridade, dando a ideia de algo que foi separado que precisa ser reunido, né? E aí vem a ideia de reconciliação. No cristianismo, a paz, que é a paz vinda de Cristo, ela entra no coração, ela vem uma paz interna que reverbera para as atitudes externas. E aí eu coloquei aqui uma citação do livro de Tiago que demonstra, resume bem o que é essa ideia de paz no cristianismo. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Justamente a ideia de que há um conflito interno que precisa ser restaurado, e quando há essa restauração, a pessoa tem a possibilidade de restaurar outros corações. E aí essa ideia de que há uma paz interna que reverbera para o externo, quando as pessoas vão buscar reconciliação. E aí eu trabalhei justamente com essa ideia da reconciliação. E aí como essa discussão ela contribui para as relações internacionais. Em primeiro lugar, eu busquei trazer na minha dissertação é a questão da ampliação do conceito de paz. Como a gente vê, principalmente na literatura sobre peace building, que traz essa literatura que traz a construção da paz no cenário internacional, a paz ela é tratada como um conceito limitado de paz liberal. Uma paz que é imposta de cima para baixo por uma estrutura liberal de estados poderosos, estados ricos, que vai em um país que sofre guerra e vem com a estrutura toda e quer estruturar um estado que está em guerra, que está em conflito, aos moldes liberais. É tipo a teoria da paz democrática, né? Só a paz em estados democráticos. E aí, o que a ideia da paz justa tem a contribuir
nas relações internacionais é a ampliação desse conceito, que não é um conceito top-down, mas como a gente viu, que é um conceito de baixo para cima, que traz questões que muitas vezes não são tratadas num conceito limitado, como é o conceito de paz liberal, que traz a questão de confiança, valores, sentimentos, mudança de mente, traz a questão do perdão, da misericórdia, da empatia, do altruísmo, do amor ao próximo, que são coisas importantes, considerando um estado de violência, né? Um estado de violência, a busca pelo perdão, a busca pela reconciliação, né? Tudo isso são conceitos que não são tratados por essa literatura liberal e que esse conceito de paz no cristianismo pode contribuir nessa literatura e nas relações internacionais. E, em segundo lugar, a contribuição que eu pude trazer dentro da minha pesquisa a respeito da paz justa foi dizer que as religiões elas podem contribuir para a paz. A gente vê que nas relações internacionais uma longa tradição de ignorar a religião, e mais do que isso, né, dizer que a religião ela só traz violência, né, como a gente vê desde a Guerra dos 30 anos, como as teorias das relações internacionais tiraram a religião por considerá-la violenta. E aí, com essa pesquisa, tratando esse conceito, como ele pode contribuir para as relações internacionais a partir de um conceito de paz, eu digo que a religião ela pode sim contribuir para a paz da mesma forma que ela pode gerar violência, né? E aí eu trouxe vários exemplos de instituições, de organizações que têm um fundo religioso, como o Centro de Justiça, Paz e Ação Não Violenta, Justa Paz, e a Associação Semente da Paz, que ambas que trabalham na Colômbia, que são duas instituições, organizações que trabalham na busca por reconciliação, mediação, educação para a paz, cultura da paz. E outro exemplo é a comunidade Sotergide, também que a gente conhece, que foi uma importante comunidade que trouxe a mediação na Guerra Civil Moçambicana. E aí, outra ferramenta que pode ser usada nas religiões para construir a paz e para contribuir para a paz é o diálogo inter e intra-religioso. E a gente tem vários exemplos ao redor do mundo, como no Sudão do Sul, onde igrejas contribuíram para o diálogo e mediação de conflitos. Então, é isso. Ok, obrigado, Joyce, pela tua apresentação, muito legal, muito interessante, parabéns, muito Obrigada. bem. Então, acho que a gente poderia passar a palavra logo para o professor Marcos Alan, na sequência, pode ser? Pode ser sim, Fábio, obrigado. Deixa eu só projetar aqui, um minutinho. Vocês conseguem visualizar aí? Ok. Eita, deixa eu só. Bom, primeiro, obrigado aí, Fábio, pelas generosas palavras aí ao retomar, né, como que a gente vem construindo nessa discussão sobre religião e relações internacionais. Fico feliz de estar apresentando aqui a perspectiva da Fé Bahá'í sobre a questão da religião e da paz, né, é um tema, enfim, que me é muito caro, e, enfim, vou mostrar aqui a agenda, o que a gente está pensando, e com certeza ainda mais interessante vai ser o debate logo em seguida, né? Então, tem 4 pontos que eu vou trabalhar na minha fala, né, que estão diretamente relacionados em como que a Fé Bahá'í trabalha a paz, a ideia de natureza humana e a questão da paz, a ideia de unicidade da humanidade, quem são os atores na promoção da paz e a construção de indivíduos e comunidades com uma nova perspectiva, né? Antes, né, de começar a minha fala propriamente dita, até porque a Fé Bahá'í nem sempre é uma denominação religiosa conhecida por todos, vou fazer um brevíssimo resumo, né, do que é a Fé Bahá'í, né? A Fé Bahá'í é uma religião independente que surge em 1844, onde é hoje o Irã, na época antiga Pérsia, e a Fé Bahá'í ela surge inicialmente
com a proclamação de um ser que para os Baha'is é considerado sagrado, chamado o Bab, que se coloca como aquele prometido nos livros sagrados e como o Mehdi dentro do Islã xiita, né? O Bab, então, coloca que ele era o cumprimento das profecias do Islã e vinha trazer uma nova revelação, né? O conceito de revelação aqui dentro da ideia Bahá'í, ou se vocês quiserem entender como uma nova religião, né? Um conjunto de valores que vai guiar a sociedade a partir dali. Só que o Bab, em 1844, ele não só traz uma missão, posteriormente ele vai ser até martirizado pelo governo iraniano, de maneira muito parecida com o que foi a ideia de Cristo, né? O governo achava que ele queria um poder mundano, mas na verdade não era esse tipo de poder que ele buscava. E o Bab, ele coloca que ele na verdade tinha vindo para preparar a vinda de um outro ser sagrado, 19 anos depois de sua proclamação, né? E assim que acontece, em 1863, Bahá'u'lláh proclama, de que ele era um desses seres sagrados e vai revelar obras e um conjunto de escritos que vai trazer como princípio fundamental, acho que esse é um aspecto importante falar nessa introdução, a ideia da unidade da humanidade, da ideia da unidade e da unicidade da humanidade. Eu vou daqui a pouco falar sobre essa ideia de unicidade, né? Bom, Bahá'u'lláh ele vai viver no Irã, depois vai ser exilado dentro do Império Otomano e vai finalmente falecer em 1893, na onde é hoje a cidade de Acre, em Israel. Só que ele vai deixar também toda uma linhagem, né, que deveria ser seguida a partir dali. E aí entra um terceiro ser que é considerado muito importante, nós chamamos figuras centrais dentro da fé Bahá'í, que é Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh. Então, em resumo, né, o Bab é o precursor, podemos dizer assim, da fé Bahá'í, vai ser o precursor trazendo a ideia de que viria um novo manifestante, que é Bahá'u'lláh, que vem finalmente em 1863 trazer uma nova religião, um novo conjunto de valores, né, que hoje é seguido por mais de 7 milhões de pessoas ao redor do mundo. E Bahá'u'lláh também coloca uma posição especial a Abdu'l-Bahá, que era o seu filho primogênito e que vai ser considerado o intérprete das escrituras Baha'ís. E hoje a fé Bahá'í ela é organizada a partir de órgãos institucionais eleitos diretamente, algo que foi estipulado nos próprios livros de Bahá'u'lláh, tanto no nível internacional, como no nível nacional, como local. Então, no nível internacional, o órgão máximo da fé Bahá'í é a Casa Universal de Justiça, que não são necessariamente uma posição de sacerdócio, na verdade a instituição, quando reunida com os 9 membros, coloca os valores de como deve ser conduzida a comunidade Bahá'í, e assim sucessivamente, né, a Assembleia Espiritual Nacional no Brasil e a Assembleia Espiritual Local, que vai ser em cada localidade, inclusive em João Pessoa, uma Assembleia Espiritual Local, várias cidades do Brasil tem, né? Então é importante fazer essa introdução só para a gente situar um pouco da história da fé Bahá'í, e o mais importante disso tudo é um aspecto que eu reforcei aqui, de que o valor principal que Bahá'u'lláh vai trazer é a unidade da humanidade, né? Ele vai colocar de que os seres sagrados, claro que ensinam sempre algo novo para a humanidade, por exemplo, Cristo, Buda, Krishna, mas sempre há um valor, podemos dizer assim, que se destaca cada vez que um desses seres aparecem, né? Então, nós temos isso muito forte, por exemplo, com a ideia de amor em Cristo, a ideia de justiça em Moisés, e em Bahá'u'lláh ele coloca que esse valor fundamental da sua revelação é a ideia de unidade, né? Então, muito do que a gente vai estar falando aqui nos próximos slides como que, enfim, a ideia de unidade pode ser extrapolada para os assuntos humanos, para a questão política em geral, de maneira que se alcance a paz. Porque, obviamente, que se o princípio fundamental da fé Bahá'í é a unidade, é de se esperar que a fé Bahá'í tenha uma contribuição importante em trazer qual a importância da paz, né? Afinal, é impossível pensar um mundo unido se ele está em conflito, né? Então, a paz tem um papel bastante central na fé Bahá'í.
E um aspecto que eu inicio aqui minha fala, feita essa introdução, desculpa se me alonguei, mas acho que é importante até para que aqueles que não conhecem a fé Bahá'í saberem, né? Um princípio fundamental quando nós discutimos a paz e a fé Bahá'í é como que a gente vê a natureza humana, né? O que vem a ser o ser humano. Eu vou estar baseando aqui a minha fala muito em documentos desse órgão máximo da fé Bahá'í hoje, que é a Casa Universal de Justiça, mas também em princípios que o próprio Bahá'u'lláh vai trazer e o seu filho, que é Abdu'l-Bahá, né? A Casa Universal de Justiça, ela publica um documento em 1986, né, sobre a promessa da paz mundial, que vai trazer vários elementos do que a fé Bahá'í concebe como paz, né? Muito ali a Casa Universal de Justiça fazendo uma interpretação dos escritos de Bahá'u'lláh para aquele momento particular da história humana, né? E um aspecto que é levantado ali de que existe uma contradição fundamental na sociedade atual. Porque nós vemos muitos indivíduos e nações que mostram disposição para a paz, né, falam da importância de vivermos em harmonia, a questão de disseminar o amor, né, de que a gente tem que respeitar o próximo, de que a gente tem que respeitar os direitos de cada ser humano, né, a ideia de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, nós temos dentro da academia e dentro de boa parte do senso comum da humanidade uma ideia de que os seres humanos são, de maneira inata, agressivo e egoísta, né? Ou seja, o ser humano busca sempre seu interesse, o ser humano só pensa em si próprio. Então, a Casa Universal de Justiça e Bahá'u'lláh mesmo tenta mostrar, quando a gente vê a ideia de natureza humana na fé Bahá'í, que é uma contradição, né? Porque, ao mesmo tempo que há um desejo e uma ideia de que nós devemos buscar a paz, nós, muitas vezes, acreditamos numa tese de que os seres humanos são egoístas por si sós. Surge, então, dentro de vários escritos Bahá'ís, a ideia de que um pessimismo com relação à paz, ou seja, a impossibilidade do mundo alcançar uma paz, ou mesmo uma sociedade viver mais pacificamente, está conectado com uma ideia errônea de natureza humana que nós naturalizamos, mas que não necessariamente é a realidade. De que a natureza humana ela não é necessariamente conflituosa, né? A gente vai ver aqui isso nos próximos slides também. E sugere, né, os escritos Bahá'ís e, enfim, vários documentos da Casa Universal de Justiça, que a gente tem que ter uma imagem alternativa para pensar uma paz que seja viável, né? Porque se a gente pensa que os seres humanos são egoístas por natureza, há uma inconsistência. Como é que eu vou pensar a paz se eles são egoístas por natureza, né? Então tem que haver uma outra concepção filosófica do que é o ser humano, né? E de onde vem essa questão da natureza humana como egoísta, né? É importante contextualizar de que essa ideia de natureza humana como egoísta, ela vem dentro de dentro de uma tradição ocidental que a gente tem que tomar cuidado de não ver que essa tradição ela é unívoca para pensar a natureza humana, né? Essa ideia da natureza humana e a questão da paz, eu estou me baseando num dos capítulos desse livrinho do Charles Lerch, Dimensões de um Novo Ordem Mundial, que o Charles Lerch é professor da Universidade de Norwich, né, e tem um capítulo muito interessante justamente falando sobre natureza humana e paz, em que ele vai trazer esses aspectos. Vocês veem que, por exemplo, um dos autores mais importantes do pensamento ocidental, né, base para muita da filosofia que vai vir depois de então, Santo Agostinho, ele vai colocar no seu livro Cidade de Deus, de que existiria a cidade do homem, ou seja, uma concepção da sociedade humana que é fundamentada na ideia de pecado, de que o homem é pecador, naturalmente pecador, e que isso só pode ser superado trazendo o reino divino à Terra, né? Embora, enfim, não necessariamente tenha sido essa a intenção de Santo Agostinho, ao falar de que o pecado é inerente ao homem, passa-se uma ideia de que o ser humano ele é naturalmente mal e não necessariamente pode se transformar essa ideia de pecado, né? De que eu preciso sempre de uma entidade transcendental externa para dizer o que deve ser bom. Um outro autor, muitos de nós das relações internacionais, quem está aqui que estuda relações internacionais lê bastante, que é o Thomas Hobbes, né, o britânico, que ele vai falar que sim, o Estado prevalece o estado de natureza, porque os seres humanos são naturalmente agressivos, né? E pegando um autor mais contemporâneo, também bastante lido em relações internacionais, o Hans Morgenthau,
trouxe aqui uma frase, né, de uma das obras dele, em que ele fala que o homem não pode esperar ser bom, mas deve se conformar em não ser demasiado mal. Então, trago aqui só 3 exemplos de autores que têm essa concepção da natureza humana como necessariamente agressiva e egoísta, né, mas que não necessariamente condiz com todo o pensamento, até mesmo do Ocidente. Trago aqui, por exemplo, 3 cientistas, o primeiro um psicólogo, o segundo um sociólogo e o terceiro um biólogo evolucionista, né, que também estuda questões químicas, que vão trazer uma ideia diferente da tradição que a gente vê, por exemplo, em Hobbes e em Morgenthau. Por exemplo, Otto Klinenberg, ele vai, nas suas obras, mostrar que a conduta violenta, ela se dá dentro de um contexto. Ela, não necessariamente o ser humano ele é mau por natureza ou agressivo por natureza, mas ele age de maneira violenta quando há um contexto para que ele haja da mesma maneira. Uma das grandes referências para entender por que os homens se rebelam, por que os homens entram em conflito, o norte-americano Ted Gurr, né, trago aqui uma citação dele, ele vai ter uma visão bem diferente de alguma dessas visões tradicionais, dizendo que a natureza só nos proporciona a capacidade de ser violentos, mas são as circunstâncias sociais que determinam se e como usamos essa capacidade. Então, coloca de que não há necessariamente uma questão inata. E, finalmente, o Henry Laborit, complementando esses 2 autores, coloca que o que se coloca como inato no ser humano é capaz de modificação pela aprendizagem em longo prazo. Ou seja, há diversas concepções de ciência que mostram de que não necessariamente pode-se dizer que a ideia de agressividade e egoísmo é algo como inato no ser humano, né, de que eu posso mudar isso a partir de aprendizagem. E é justamente por essa linha que vai a concepção de natureza humana dentro da fé Bahá'í. Enfim, como eu disse, é fundamental compreender como que pode ser uma natureza humana diferente, porque se nós pensamos que o ser humano é egoísta, a gente para a discussão, não precisa discutir a ideia de paz, né? Então a gente vê aí na foto Abdu'l-Bahá, que era filho de Bahá'u'lláh, que interpreta boa parte das escrituras, né, que Bahá'u'lláh traz. Tem vários seus escritos, né, por exemplo, um dos seus livros chama Promulgação da Paz Universal, tem uma epístola dele a Haia, em 1919, também falando de questão de paz. Então são numerosos os escritos de Abdu'l-Bahá falando a questão da paz. Mas eu trouxe alguns pontos básicos aqui, só para fundamentar nossa conversa de hoje, né? Abdu'l-Bahá, num dos seus escritos, né, interpretando, enfim, os escritos do seu pai, coloca que o ser humano possui uma natureza interior que pode ser, nem é necessariamente boa nem má, né? A natureza humana, na verdade, ela se desenvolve por 2 caminhos. Se eu foco num caminho excessivamente material, eu vou estar pensando tanto em si próprio que eu não vou estar pensando enfim, no próximo ou na natureza, em outros aspectos. Mas no que ele vai chamar, se eu foco numa natureza espiritual, e aqui se vocês quiserem entender também espiritual como virtudes humanas, tá? Depender de como vocês querem interpretar, eu posso ter um caminho em que a natureza humana não necessariamente é ruim, né? Se eu foco no desenvolvimento de qualidades como generosidade, bondade, e formo uma sociedade fundamentadas em valores como justiça, a busca da igualdade, entre outros, eu posso ter, sim, a concepção de paz como algo que não é utópico, mas que é real. Então, ele vai colocar que o propósito da natureza humana é sobrepujar essa natureza material, que pode ser desenvolvida, e, por outro lado, desenvolver qualidades espirituais, né? Então, não existe, dentro dos escritos de Abdu'l-Bahá e de Bahá'u'lláh, uma ideia de que a natureza humana ela é maléfica. Ela, na verdade, é uma concepção muito similar, voltando aqui no slide ao que Henry Laborit coloca, de que eu posso aprender aspectos do que é a minha natureza, né? Que posso aprender, então, por um lado, de desenvolvimento em questões do meu ego, do individualismo, em questões materiais, ou em valores humanos de cooperação, entre outros, né? E aqui acaba trazendo também um aspecto central, que é o papel que tem a educação na fé Bahá'í, né? Muitos dos projetos sociais que a comunidade Bahá'í mundialmente promove está relacionado ao desenvolvimento desses valores universais de generosidade, respeito à diversidade, entre tantos outros. E aqui tem um ponto que é central dentro da fé Bahá'í, que é a ideia de unicidade da humanidade, né? Nos escritos Bahá'í, de uma maneira geral, coloca de que uma condição sine qua non para a paz, uma condição que deve ser aceitada de maneira incondicional,
é que a unicidade é o eixo em torno do qual giram todos os ensinamentos de Bahá'u'lláh. E o que a gente está falando aqui de unicidade? Né? Estamos falando da ideia de que a humanidade, no fim, é um só povo, e que o que há de comum nessa sociedade humana é a ideia justamente de sermos seres humanos. Nós podemos ter, enfim, rendas diferentes, cores diferentes, línguas diferentes, mas o que une a humanidade é a ideia de que nós somos, enfim, seres que temos a capacidade de raciocínio, e somos diferentes de qualquer outro tipo de animal ou indivíduo dentro da natureza, né, ou animal dentro da natureza, e que tem a capacidade de raciocínio e de levar adiante uma concepção racional de como vai construir a sua sociedade. Né? Então, a ideia dentro da ideia de unicidade da humanidade, que é um valor bastante importante, não só para o debate de paz, mas para outros temas na fé Bahá'í, é a ideia de que a humanidade ela tem uma jornada em comum, o que é muito interessante até para pensar aspectos como o respeito ao meio ambiente, o respeito ao próximo. Né? No fim, nós podemos até nos iludir de que somos autossuficientes, mas na verdade a humanidade está numa jornada em comum. Né? E nós temos uma diversidade que caracteriza essa família humana. E o papel da religião, aqui nesse caso, dentro dos valores centrais da fé Bahá'í, é nutrir essa unidade através de elementos díspares, inclusive, independente da religião aqui, né? E a busca desse amor desinteressado a todos. Então, essa ideia de unicidade da humanidade ela é muito central em todo o pensamento da fé Bahá'í, porque se eu não tenho uma aceitação de que a humanidade é uma, é difícil eu pensar uma ideia de paz. E aí, dentro da fé Bahá'í, quando nós pensamos quem são os atores na promoção dessa paz, há uma diferenciação também ao que nós vemos dentro do debate de relações internacionais, tradicionalmente falando, que geralmente coloca um papel muito forte nos estados, nas instituições. Né? Para a fé Bahá'í, os atores para promover a paz passam pelas instituições, mas tem outros dois protagonistas na promoção de uma paz mundial, nessa ideia de unidade, que são os indivíduos mesmos. Se eu não tenho uma preocupação em formar indivíduos dentro dessa ideia de unicidade, eu não tenho como transformar uma sociedade. A ideia de construção de comunidades, enfim, que sejam pautadas pela cooperação, pelo amor ao próximo e não pelo egoísmo. E, finalmente, aí sim, as instituições. Então, como tem vários escritos e vários dos textos sobre a fé Bahá'í, né, se costuma falar de que existem 3 protagonistas na construção dessa paz, que é o protagonismo do indivíduo, da comunidade em si e das instituições como um todo. Comunidade aqui entendido não como comunidade Bahá'í, tá? Comunidade no sentido amplo, de sociedade mesmo. Então, dentro dessa ideia, então, um aspecto que a fé Bahá'í focaliza bastante tem vários escritos de Bahá'u'lláh que vai trazer sobre a importância da transformação das instituições, entre outros, mas dá-se também um papel muito grande à construção de indivíduos e comunidades com essa perspectiva de natureza humana que não está pautada numa ideia de agressividade. Né? Se dentro da fé Bahá'í se acredita que a natureza humana ela pode ser trabalhada para a cooperação e para o bem comum, não dá para eu esperar que caia do céu que os seres humanos sejam bons. Eu tenho que trabalhar aspectos que permitam que esses valores sejam tornados normais e a ideia de agressividade e egoísmo seja colocada de lado, né, seja sobrepujada. Então, muito do que a comunidade Bahá'í faz mundo afora, até muito em linha do que a Joyce estava mostrando, é fazer esse trabalho de bottom-up. Né? Assim, claro que há, por exemplo, a participação dos Bahá'ís no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, tem também esse protagonismo em algumas instituições, né, trazendo esses valores da fé, mas o foco muito maior da comunidade Bahá'í hoje é essa construção comunitária baseadas em 4 elementos que eu coloco aqui, embora existam outros elementos que possam ser colocados. Eu coloco aqui só 4 para ilustrar. O primeiro é a ideia de superação dos preconceitos raciais. Boa parte dos projetos de educação da comunidade Bahá'í parte de uma ideia de que é uma diversidade humana. Diretamente relacionado a isso, a ideia de uma educação como central para o desenvolvimento da sociedade. Se eu não tenho uma educação fundamentada na superação desses preconceitos, na cooperação,
é impossível construir a paz em longo prazo. O papel fundamental dos jovens que estejam alicerçados na ideia de paz e justiça, porque, em geral, ainda mais numa sociedade consumista que vivemos hoje, se traz muito a ideia para o jovem, né, e para crianças em geral, de que vai lá, você tem que lutar, você tem que fazer a faculdade, você tem que trabalhar, ou seja, muito fundamentado em questões materiais, individuais da existência, e os programas educacionais, os barrais hoje em dia focam muito nessa ideia de que os jovens podem pensar por uma outra perspectiva. E um outro valor que é muito caro à comunidade Bahá'í, que é a igualdade entre homens e mulheres, né? Se eu estou pensando uma natureza humana de cooperação e de unicidade entre todos, não dá para eu colocar que a mulher tenha um valor menor que o homem, como historicamente a sociedade tem construído. Então, muito da construção da paz e da ideia de paz na comunidade Bahá'í passa por desenvolver esses valores em indivíduos e comunidades, numa ideia de que a construção da paz ela não se dá de maneira automática, ela se dá de longo prazo. Né? Eu posso ter alguma interferência nas instituições, mas as instituições como estão hoje estão pautadas numa ideia de natureza humana que precisa ser mudada. E para mudar isso, eu preciso trabalhar a base de indivíduos e comunidades. Né? Então, nesse sentido, a paz não é só uma questão de conhecimento, né? Não adianta eu saber da importância da paz dentro da comunidade, dentro da perspectiva Bahá'í, mas também eu tenho que saber que a paz ela pode ser implementada, ela tem um poder de implementação. E esse poder de implementação passa pela ideia de educação. Esse poder só pode ganhar força se eu desenvolvo valores espirituais, e aqui, como eu coloco no slide, se vocês quiserem chamar de virtudes, né? Valores como justiça, unicidade, solidariedade, respeito à diversidade, que faz parte de boa parte dos trabalhos que a comunidade Bahá'í desenvolve ao redor do mundo. Né? Hoje em dia, estamos na casa dos milhões de pessoas que estão envolvidas em alguns desses projetos de educacionais de desenvolvimento de virtudes, que se dão em vários cantos do planeta e pautados nessa ideia principal. Né? E, então, construir comunidades com base em valores como esses é a maneira mais segura de apressar a promessa da paz mundial. Né? Enfim, se Bahá'u'lláh mesmo, nos seus valores, coloca que a paz mundial é possível, eu só posso apressar isso se eu construo indivíduos pautados dentro dessa realidade. Né? E, para finalizar minha apresentação, coloco aqui uma citação do próprio Bahá'u'lláh, né, o profeta máximo da fé Bahá'í, em que ele diz que o bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são irrealizáveis, a não ser que, primeiro, se estabeleça firmemente sua unidade. Ou seja, se eu tenho uma concepção de natureza humana egoísta e conflitiva, como é que eu vou pensar uma construção da paz? Eu tenho que pensar primeiro a unidade. Então você vê que na base mesmo da fé Bahá'í está essa ideia de que eu construo essa ideia de unidade, essa concepção de que a humanidade é uma, e depois, naturalmente, vai se construir a ideia de paz. Então era isso que eu tinha para falar aqui, e aí fico feliz em receber percepções e a gente poder debater isso. Ok, Desculpa o tempo que extrapolei. Sim. Ok, Marcos, muito obrigado para você também. Tem algumas perguntas que chegaram aqui. Eu vou fazer um breve comentário, pode ficar tranquilo, bem curto aqui, né? Antes de ler as perguntas daqui no chat, depois, se alguém quiser fazer também, a gente... mas eu só juntando um pouquinho o que vocês dois falaram, né? Seja do cristianismo, da fé Bahá'í, por exemplo, Joyce, então, eu tive ontem com esse teólogo italiano, né? Então, por exemplo, aquilo que a gente às vezes interpreta como cristianismo é engraçado, porque é uma construção da cristandade, a partir de Constantino. E é engraçado porque não tem muito a ver, às vezes, com o cristianismo de Cristo, né? Então, entende? E essa questão que dizia, por exemplo, o Alberto Maggi dizia ontem que Jesus nunca usou expressões como Deus, pátria e família. A gente vê quanta violência que tem por aqui. Porque ele diz que se tu estiver focado em Deus, às vezes tu pode até justificar uma espécie de criminalidade, assim, de uma justiça meio violenta, né? E que ao invés disso, Jesus falava, em vez de Deus, ele falava em Pai. E o Pai que ama sempre, né? Ao invés de pátria, ele falava em reino, um reino sem fronteiras, um reino sem limites. E ao invés de família, ele falava na comunidade, né? Então, foi muito surpreendente, é um cara que sabe, assim, hebraico, aramaico, grego, latim, que estuda, e ele vai desconstruindo, né? Mas só para... O que tem em comum, que eu vi assim também em vocês, e eu achei legal que o Marcos também destacou, é o seguinte:
a questão da guerra, ela se fundamenta numa antropologia. E numa antropologia que a gente poderia até dizer um pouquinho equivocada, né? Então, o realismo, ele justifica, porque tem o realismo, ele meio que justifica o poder do Estado com a questão do estado de natureza, como a gente sabe, né? Só que o realismo leigo, ele tem como base o realismo cristão. Tem um livro em italiano muito bom sobre isso, né? Que o próprio Maquiavel, Hobbes, eles tiveram uma influência de uma interpretação agostiniana de Santo Agostinho. Então, é bem interessante isso, porque eu acho que é muito difícil você trabalhar uma ideia de paz se você não trabalhar com uma antropologia da religião que fundamenta, às vezes, o realismo também em relações internacionais. Né? E aí, só para concluir, para não fazer uma coisa aqui longa, né? O Agostinho, Santo Agostinho de Hipona, é o, digamos assim, meio que considerado como que o responsável por isso, né? Que ele teria tido um pessimismo muito forte e teria dito que o ser humano é pecador, é mau, né, tal, né? E lá em Roma, quando eu estudava lá teologia, eu me lembro que um agostiniano, que é um discípulo de Santo Agostinho, explicou lá uma vez numa apostila que ele disse que isso é equivocado. Ele disse que a tese fundamental de Agostinho é a tese da bondade original. O ser humano, ele é substancialmente bom. E depois houve, digamos, há confusões sobre isso, mas ele nega um pouco essa tese da centralidade do pecado original, que foi uma tese meio que utilizada para justificar depois o poder. Bom, se ele é mau, vamos lá, Inquisição, vamos lá, fogueira, vamos lá, polícia, vamos lá, Estado, forte, né? Então, essa base da antropologia, ela é muito importante, porque ela acaba influenciando a laicidade também. E para concluir mesmo, o Marx dizia, bom, mas então como é que as pessoas praticam determinados equívocos? Esse moralismo de dizer que o problema é o ser humano é mau, é bom tal, para Agostinho seria bom, né? Você vê, por exemplo, uma coisa que eu li, né? Como é que pode o cara no nazismo, ele passava o dia, de repente naquele dia ele matava 300 pessoas, mas chegava no final do dia e em casa ele dava comida para o gatinho, ele brincava de boneco com os filhos dele, ele tomava chá com a esposa. No Brasil, alguns torturadores, assim, algumas biografias de torturadores, ele passava 8 horas torturando. Depois ele chegava em casa, a mesma coisa, dava comida para o gatinho. Já digo o que eu quero dizer sobre isso, que é o que o Marx falou, né? Vi uns documentários sobre os Hutus e os Tutsi, após o genocídio, né? E na prisão, sejam aqueles que foram condenados à prisão perpétua, né? Alguns são fugitivos até hoje, como vocês sabem, né? Alguns líderes, né? E eles dizem assim, eu nem sei o que eu estava fazendo. Eu nem sei. Hoje nós nos damos bem. Então a gente poderia dizer, como dizia o Marx, aquela questão da educação, se estabelece um paradigma. E você, dentro daquele paradigma, você precisa atuar. Então, no nazismo, eles não estavam achando que estavam fazendo uma maldade. Eles estavam achando que estavam purificando a raça, né? Tal, né? Naquele filme, que eu não me lembro o nome, recentemente saiu um menino um menino nazista que faz amizade com uma menina hebreia, né? Ele vai descobrindo que ela é humana. E ele vai relativizando aquele paradigma, porque ele foi educado, como dizia o Marx, a pensar que eles não eram humanos. Que é o que valia depois aqui no Brasil, infelizmente, com os indígenas, os africanos. Então, eu acho bem legal que isso que vocês destacaram, e eu concluo, essa questão da antropologia. Não é uma questão assim intelectual solta, ela é a base de sustentação de muitas ações violentas que nós temos na sociedade, seja aquelas institucionais de Estado, sejam aquelas subversivas em oposição à violência do Estado, mas que acabam sendo também elas violentas. Eu achei bem legal que vocês destacaram essas questões. E agora aqui, deixa eu abrir aqui, se tem alguma pergunta, ou se alguém quiser abrir o microfone e perguntar. Aqui tem Camila. Marcos, considerando que o diálogo interreligioso pode ser uma ferramenta para a construção de paz, você poderia citar algumas ações da fé Bahá'í em relação a isso? Camila, obrigado pela pergunta. A comunidade Bahá'í, ela está bem ativa em vários espaços de diálogo interreligioso, tanto local como nacional e internacional, né?
No Brasil, por exemplo, na Comissão de Diversidade Religiosa, enfim, que na década passada foi bastante ativa, né? Os Baha'is sempre tiveram um papel bastante forte em desenvolver essas ideias que eu apresentei aqui, né? A importância da unicidade, do respeito à diversidade, tanto religiosa, mas ao próximo, enfim. E hoje ainda, né, por exemplo, nas cidades em si, nos estados, a comunidade Bahá'í tem participado bastante dessas ações. Então, aqui mesmo em João Pessoa, né, eu tive participando de algumas reuniões que tratam dessa questão de diversidade religiosa, diálogo interreligioso. Em Recife, também a comunidade Bahá'í, ela é bastante ativa nessa questão. Em São Paulo, né, que tem na sua Assembleia Legislativa o COMPAS, o Conselho Parlamentar para a Cultura de Paz, que traz a ideia de debate interreligioso. Então, está muito ativo. Agora, também tem uma outra frente que é importante, e aí não só são os Baha'is, né, mas assim, várias denominações religiosas têm promovido o diálogo interreligioso a partir do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC, né, que tem várias entidades religiosas ali representadas, né? Então, mas o que é interessante também, para destacar em termos mais substantivos, é que a tentativa de participação da comunidade Bahá'í nesses rodas de diálogo interreligioso sempre está bastante pautada em como se construir a ideia de unidade, né, e ter uma concepção de natureza humana diferente, né? Em geral, a comunidade Bahá'í ela não tenta buscar necessariamente a liderança desses grupos de diálogo interreligioso, mas tenta muito mais ter esse papel de mediador por estar relacionado com a própria concepção teológica da fé mesmo, né? De ter esse papel mais de mediar, de conversar, e aí acaba muitas vezes gerando até casos curiosos, né? Por exemplo, na Conferência das Nações Unidas contra o Racismo, em Durban, a coisa estava tão complicada, especialmente na discussão sobre sionismo, uma forma de racismo ou não, e, enfim, grupos que eram vistos de um lado ou de outro, que o representante da comunidade Bahá'í foi convidado a ser o relator, para verem que era mais, vamos dizer assim, neutro, né, diante de uma discussão que estava bastante acalorada ali, né? Então, a tentativa da comunidade Bahá'í de participar em círculos assim é sempre a partir desse princípio da unicidade da humanidade, da unidade, né, que é o fator central. Mas tem uma participação muito ativa, que às vezes não é só mais ativa, porque também é importante se diga que a comunidade Bahá'í ela é pequena ainda, né? No Brasil, somos em torno de 15 mil Baha'is, então muitas vezes não há representatividade em algumas localidades, porque simplesmente não há Baha'is ali, mas onde há essa possibilidade, há uma participação bem ativa. É isso. Ok. Tem alguma outra pergunta? Camila aqui te agradece, muito obrigado. Muito obrigado. Por favor, mais perguntas podem ser colocadas no chat. E enquanto alguém quiser abrir aqui, ô Joyce, enquanto não chega aqui uma pergunta, te pergunto uma coisa para você. Com base nisso do teu trabalho que você apresentou, assim, do teu ponto de vista, né, como pesquisadora, como cidadã brasileira, você ficou convencida disso, assim? Ou você acha que seria assim, que é um pouquinho essa movimentação de alguns papas que você falou em defesa da paz, tudo? Você ficou assim convencido? Você acha que existe mesmo essa movimentação, assim, ou é algo que está, digamos assim, que precisaria de outros elementos? Como é que você avalia, assim, digamos, avalia do ponto de vista hermenêutico, né? E essa questão que você viu ali, né? Você achou realmente que existe aquilo ou é uma questão mais de textos? O que você pensou sobre isso, assim? Bem, uma pergunta difícil, né, professor? Porque, assim, do ponto de vista teórico, existe esse movimento, né? Só que a questão do envolvimento da religião no espaço público, a gente vê que é um pouco difícil, né? Existe muito preconceito. Inclusive, saiu até um texto agora dizendo que o Papa Francisco, ele realmente ele não quer tirar a teoria da guerra justa, ele quer implementar, assim, ele ainda defende a teoria da guerra justa. Eu não sei se, talvez ele queira
revisionar a teoria da guerra justa, né? Mudar a teoria da guerra justa. Mas ainda é complicado, né? Para certas organizações religiosas terem esse papel mais preponderante no cenário internacional. Ok. Alguém quer fazer? O Fábio Nobre? Vai lá, Brod. Eu quero fazer duas perguntas, né? Eu tinha preparado aqui uma pergunta para a Joyce, ela vai muito na linha do que você colocou agora, Fábio, mas na verdade, assim, eu vou tentar, como eu fui orientador da Joyce, então eu conheço bem o trabalho da Joyce, mas eu queria cutucar ela mais no sentido do local de fala, né? A minha sensação, Joyce, é que para uma religião de paz, como é o cristianismo, você é uma exceção, porque você conhece os vários sentidos de paz para a religião, né? Cristo é uma figura encarada como símbolo de não violência, né? Tradicionalmente, sendo lá seu único ato registrado de violência aquele momento lá da expulsão dos vendilhões lá do templo, está lá no segundo capítulo de João, né? Então, assim, eu queria apelar mesmo para o teu local de fala, como alguém que faz parte da comunidade cristã no Brasil, então eu quero ir um pouco além do aspecto acadêmico, né? Como é que tu tem enxergado a discussão de paz para um cristão comum hoje no Brasil? Porque não te parece que a gente tem um cristianismo violento no Brasil hoje? E aí, assim, como essa é uma discussão que me parece um pouco paradoxal, né? Seria para qualquer religião, mas especialmente para uma religião que esteja fundada numa figura tão icônica de não violência como é Cristo, né? Então, que tipo de paz a gente está, ou não a gente, mas os cristãos hoje no Brasil estão tentando implementar? Será que a gente não tem uma espécie de guerra justa, ou de guerra justificada acontecendo no Brasil hoje, tá? E aí essa pergunta que eu te faço. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Marcos, porque não é toda vez que a gente tem a oportunidade de falar sobre a fé Bahá'í, né, de discutir sobre a fé Bahá'í. Então, a maioria das coisas que a gente ouve, ou pelo menos que eu ouço, que eu leio por aí, da fé Bahá'í, que não são tantas coisas, então meu conhecimento é muito limitado, diz respeito às acusações que o Irã faz, né, ou vem fazendo ao longo dos anos, o governo central do Irã, à fé Bahá'í, né, ou que os Bahá'í eram apoiadores lá do regime de Pahlavi, né, ou que os Bahá'í são agentes de sionismo, ou elementos morais, né, que os Bahá'í estão envolvidos com prostituição, com adultério, enfim, essas acusações, né, e me questiono muito como a comunidade, que uma comunidade que me parece também essencialmente não violenta, reage a isso. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção, e eu vou fazer só um preâmbulo de 1 minuto, né, um dia desse eu pedi a Camila, que te fez uma pergunta aí, que foi minha aluna também, que é sua aluna, e ela me passou um curso de História da Arte, porque a gente está com muito tempo livre, né, a gente dando aula e tal, eu decidi enfiar esse curso no meio e comecei a assistir. E eu comecei a ver arte em tudo, né. E uma das coisas que me parece muito forte, que tem acontecido com os Bahá'í, é a questão do apagamento cultural, né, especialmente com os cemitérios. E aí eu me lembro de um caso histórico, talvez você vá me corrigir se eu estiver errado, que foi a destruição de um cemitério histórico dos Bahá'í na cidade de Shiraz. Eu não sei se a pronúncia é essa também, Shiraz, não sei. Na linguagem da guerra, o apagamento cultural normalmente sucede à destruição de um povo, né? Você mata ou você destrói um povo e depois você faz esse procedimento de apagamento cultural para limpar da história a existência daquela população, daquela religião, né? A gente pega, por exemplo, os etruscos ali, onde hoje é a Itália, a gente quase não tem nada, né? Porque a gente vê a partir do ponto de vista romano. Só que isso tem acontecido com os Bahá'í antes, né? Enquanto eles ainda existem enquanto comunidade no Irã. Então, não passa uma mensagem de que para o Irã, depois de todas as acusações tentando justificar as ações, eles partiram para uma ideia de que, pelo menos para eles, os Bahá'í não existem mais de um ponto de vista oficial dentro do país, né? Então, nessa situação de extrema violência, né, como é que os Bahá'í se comportam, né? Porque eu entendi a visão dos Bahá'í sobre a paz, mas como é que se encara a visão sobre a violência também, numa situação tão extrema como que a comunidade vive lá?
no Irã? Tá? Então eram essas duas enormes perguntas que eu queria fazer. Você quer começar, Joyce? Estou pensando aqui, que pergunta difícil. Então, o que eu penso, às vezes, é até vergonhoso, né? Às vezes a gente vê tantas pessoas que se dizem cristãos se envolvendo em atos de violência, destruindo casas de pessoas, né? Destruindo locais que são usados para outras religiões. É vergonhoso. E a gente vê, na minha concepção como cristã, eu vejo que falta uma transformação de mente, como a Bíblia falta uma mudança de mente, uma mudança de coração. Porque o que a Bíblia ensina é uma mensagem de paz, é uma mensagem de amor ao próximo. Né? O que falta, acho que a minha concepção é essa, né? Eu acredito na mensagem do Evangelho que transforma. E pensar a paz cristã em certos cristãos no Brasil, às vezes é um pouco vergonhoso por essas atitudes, né? Então, acho que falta isso. Falta a mensagem do Evangelho entrar nos corações e mudar, para que a gente possa implementar uma paz que vem de Cristo, uma paz que busca reconciliação, que busca construção de diálogo, né? E não violência indiscriminada, né? Como a gente vê no mundo de hoje. Ok. Marcos? Fábio, obrigado pela pergunta bem interessante, né? E vou começar falando dessa questão das acusações do governo do Irã, né? Na verdade, foi uma circunstância histórica, né? Da fé Bahá'í estar hoje em Israel, né? Assim, a sede administrativa e religiosa. Como até falei no comecinho, embora, enfim, eu posso ter falado muito rápido, mas é importante lembrar, Bahá'u'lláh, ele é exilado durante a sua vida e ele vai falecer em 1893, justamente onde é Israel. E ali ele vai proclamar de que deve ser estabelecido as instituições, né, da fé Bahá'í e, enfim, o santuário sagrado mesmo para os Bahá'ís é Israel, né, porque é onde está enterrado Bahá'u'lláh. E aí, por uma questão dessa circunstância histórica, se deturpa a imagem dizendo que, na verdade, os Bahá'ís são ligados ao governo de Israel, coisas do tipo, quando, na verdade, né, assim como para o cristianismo e para o Islã, em Israel estão símbolos sagrados importantíssimos para a fé Bahá'í, localizados, né, tanto que o local de peregrinação dos Bahá'ís é a cidade de Acre, no norte de Israel, e Haifa, né, onde estão enterrados Bahá'u'lláh e o Bá, né, onde estão os restos mortais dos dois principais profetas da fé Bahá'í e também de Abdu'l-Bahá, filho de Bahá'u'lláh. Né? Então, mas também tem a ver com uma questão teológica do Islã, porque existe uma interpretação muito estreita, que não é uma interpretação específica do xiismo ligado ao governo atual do Irã, de que Maomé é o selo dos profetas, e esse selo dos profetas é interpretado como o último profeta. E tudo que viria depois de Maomé, que como selo dos profetas, é considerado uma heresia. E a missão que Bahá'u'lláh vem trazer, enfim, óbvio, né, historicamente, no século XIX, vai ser considerado para esse ramo específico do Islã como uma heresia, né, como uma religião herege pelo fato de Bahá'u'lláh se colocar como um profeta divino depois da vinda de Maomé. E aí isso faz com que seja perseguido historicamente a fé Bahá'í no Irã. Primeiro, enfim, por atores sociais mais radicalizados, isso durante o século XX, e depois da Revolução Islâmica, essa perseguição se torna sistemática e organizada pelo próprio Estado. Né? O Estado iraniano organizando essa tentativa de apagamento da fé Bahá'í, como você bem colocou. E há, Fábio, uma série de estudos, inclusive, bastante preocupados, parte não só de autores que se colocam como membros da comunidade Bahá'í, mas até fora, muito em linha do que você está falando, de que o apagamento da memória, a violência cultural, a violência que começa tentando apagar os símbolos, é o preâmbulo, muitas vezes, para que seja utilizado como bode expiatório para algo mais grave acontecer em seguida, né? E os anos 80 foi um exemplo claro de que as vias de fato chegaram aos seus limites, né? Em que
centenas de Baha'is foram mortos no começo da Revolução dentro dessa ideia, né? Inclusive até algumas mortes brutais, como de jovens que davam aulas Baha'is para crianças, né? Assim, fazendo a devida proporção, né? Assim, comparando com o catolicismo, davam aulas do que seria a catequese, entre aspas, da fé Baha'i, e esses jovens foram simplesmente mortos pelo governo por conta disso, né? Há casos emblemáticos dos anos 80. E aí é natural que haja um grande dilema para a comunidade Baha'i iraniana de como resolver isso, né? Mas ela está bastante amparada nos próprios princípios que Baha'u'lláh coloca, que é uma ideia de lidar com a opressão de uma forma não violenta, por mais difícil que isso seja. Então, a tentativa que a comunidade Baha'i tem feito, posso até depois colocar no chat um artigo bem interessante de um pesquisador da Universidade de Washington que escreveu sobre isso, é o que vai ser chamado de resiliência construtiva, né? Então, para que seja resiliente a comunidade Baha'i, eu tenho que construir algo para a sociedade que está à minha volta, né? A sociedade iraniana só vai continuar a visualizar quem são os Baha'is se eu puder construir algo à minha volta. Então, muitos desses projetos educacionais que eu mencionei, em torno de virtudes, questões de caridade, entre outros, a comunidade Baha'i no Irã, mesmo com as perseguições, faz um esforço tremendo para se manter, que é uma maneira, inclusive, de ficar visível à comunidade iraniana, primeiro, de que a comunidade Baha'i existe e não foi silenciada pela violência, e segundo, ela não só existe, como ela tenta construir algo para a sociedade iraniana. E aí é muito curioso que, isso falando com gente que eu conheço que já esteve no Irã, né, e tem algum tipo de interação com parentes que são muçulmanos, de que não necessariamente a visão do Estado iraniano é compartilhada pela sociedade iraniana como um todo, né? De que existem alguns iranianos que, alguns, claro, são influenciados pela propaganda do Estado, mas outros sabem de que os Baha'is, historicamente, têm uma contribuição importante através de ações como essa. Às vezes, ações pequenas que existem num vilarejo, num bairro, ações relacionadas à caridade, mas que permite que a comunidade Baha'i mostre para o Estado, olha, vocês, por mais que tenham que silenciar os nossos símbolos culturais, nós vamos continuar fazendo aquilo que deve ser feito, né? Que é uma luta não violenta, mas construindo algo para a sociedade iraniana em volta. Então, mas, ao mesmo tempo, importante se diga, não é nada simples, né? É um desafio muito grande, especialmente para os jovens, né? Porque acho que você já deve até ter visto isso, né, Fábio? Você falou que já leu bastante sobre a perseguição aos Baha'is no Irã. Uma população que sofre diretamente com isso são os jovens universitários, porque, por princípio, os Baha'is não negam a sua fé, né? E quando o jovem vai se inscrever, o que seria equivalente ao vestibular, ao Enem deles, não tem a opção fé Baha'i, né? Então, alguns deles, muitas vezes, e que às vezes deixam em branco, até conseguem entrar na universidade, mas acontece muitas vezes de serem expulsos da universidade quando se sabe que, especialmente as universidades estatais, diga-se, né, eles acabam sendo expulsos quando sabem que são Baha'is, né? Então é uma situação bastante difícil nesse sentido, né? A juventude, em particular, acaba sofrendo bastante nesse contexto. Desculpa se falei demais. Não, tá ótimo, Marcos. Eu só vou fazer um comentário aqui para ti, Joyce, tá? Daquilo que você dizia ali, que me chamou também muita atenção, porque também do que você dizia, porque se a gente pensar, digamos assim, a gente pensa em violência em relações internacionais e pensa assim numa violência harda, assim, tal, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, na violência nas redes sociais, tal, aí pode parecer que é um assunto local, assim, é um assunto intranacional e não internacional. E aí a gente não vê que não é, porque é orquestrado, né? Então, se a gente pegar relações internacionais, redes sociais, entende? Violência verbal, como é que isso ocorre? A gente sabe que tem uma articulação, né, de vários grupos, assim, porque você atua com sentimentos entende? Então, eu acho que é uma questão, assim, interessante, né, que se dizia, e é um tema que se pode estudar, os que estão ouvindo aqui, os estudantes de relações internacionais que se interessam nessa temática, de estudar essa questão das redes sociais, que elas são internacionais, como é que elas articulam a violência,
e depois como é que elas ganham até uma eleição com a violência, tá? Então acho que é uma temática legal da gente se ver, porque senão a gente pode ficar focado numa violência assim, tipo hard, que envolve poderio militar, e esquece dessa violência verbal, que é aquela que acaba ganhando voto, acaba ganhando poder, né? E aí eu diria, na minha interpretação, em relação ao que você afirmou ali, Joyce, eu acho sempre uma questão de hermenêutica, entendeu? Eu sempre tenho essa ideia que se a gente tem uma interpretação errada e compartilhada, aquilo acaba condicionando o nosso comportamento. Então, por exemplo, no caso do cristianismo, talvez a interpretação de justiça, quase como vingança, quase como um dever de ter que aniquilar o outro em defesa de uma fé, por exemplo, em defesa de uma convicção. E aí é interessante, como você dizia, porque o conceito bíblico de justiça é inclusão, é não deixar ninguém de fora, não deixar o off. Então, lá pelas tantas, para tu conseguir ajudar as pessoas que atuam em redes sociais a deixar de praticar violência, elas vão precisar rever o conceito que elas têm de Deus, que Deus não precisa de advogados assim que saiam por aí, porque se a gente, que nem você falou também, fico impressionado, né? Se a gente ouvir algumas pregações religiosas e políticas, eu não vou citar nomes aqui, realmente é uma coisa muito assim, que acaba sendo muito incandescente. E até eu te cito um exemplo para concluir. Há uma semana atrás eu publiquei um artigo sobre o diálogo entre budistas e católicos no site do Vaticano. Tu imagina, o site do Vaticano em português publicou esse meu artigo muito moderado, onde eu falava do diálogo entre... E aí foi muito divertido, né? Porque aquilo se difundiu muito e havia mais de 300 comentários ali. Várias pessoas defendendo, eu não escrevi nada, né? Porque eu só li. Mas tinha gente que chamava o autor do artigo de herético, só Jesus salva, né? Não se dialoga. Por quê? Porque na concepção deles, eu não deveria dialogar com o budista, mas eu deveria converter o budista ou considerar ele um infiel. É uma coisa assim, eu fiquei tentando, como a gente ultimamente tem feito exercícios assim, de procurar compreender o outro, sem entrar na rinha, sem entrar na briga, né? Mas tentar interpretar isso. Então, me pareceu duas coisas ali. Uma, do ponto de vista hermenêutico, uma é a questão da justiça, de uma compreensão de justiça, e as pessoas que se colocam quase como que defendem, elas como se fossem defensoras de uma verdade, né? E que tem uma missão quase que de aniquilar alguém que estaria indo contra essa verdade. Então, uma compreensão de justiça. E a outra coisa que me parecia, tocinha aqui, quase como uma insegurança, né? Quase como uma insegurança. Então, se a pessoa não é segura em relação a uma própria posição, ela ataca. Que é o que acontece, às vezes, até com a situação LGBT, né? Quando a pessoa não tem uma segurança em relação à própria identidade, ela acaba, digamos assim, não tendo, digamos, uma tranquilidade para dialogar com quem lhe parece diferente, né? Mas eu acho que é interessante da gente pensar nos motivos que estão por trás dessa violência verbal praticada em nome de Deus, de religiões, no Brasil, sobretudo no âmbito, que nem você falou, cristão, mas não só, e tentar estudar isso, né? E não é algo, para concluir, que não diz respeito, eu acho, à RI, porque tudo isso tem uma articulação internacional. Até recentemente, um dos articuladores internacionais passou um período preso, né, tal. Depois pagou uma fiança e saiu, né, tal. Ok. Temos aqui, ótima palestra, parabéns, Joyce, Marcos Alan, show, foi dito aqui pela Giselda Henrique. Obrigado, Marcos, Fábio Nobre. Nós temos aqui pergunta da Ana Paz. Professor Marcos, poderia falar um pouco sobre a construção de comunidades da cultura de paz na fé Bahá'í pela educação? Obrigado, Ana Paz, pela pergunta. Bom, como até eu introduzi um pouquinho, né, na minha fala, o trabalho dos Bahá'ís em torno da paz estão muito do que a gente chama de bottom-up, né? Assim, a parte de baixo para cima, muito, embora também tenha essa participação até, né, que eu respondi na pergunta da Camila, em tentar diálogo interreligioso, esse advocacy pelas instituições, né? E aí, essa desenvolvimento da cultura de paz, que dentro da fé Bahá'í tenta desenvolver pela educação, se dá em
hoje em dia, em 3 frentes, podemos dizer, né? E a depender da faixa etária. Existe todo um programa que os Baha'is desenvolvem de educação para as crianças, com projetos educacionais abertos, independente se a família se identifica como Baha'i, mas em geral, muito voltados, primeiro, à questão de desenvolvimento de virtudes, né? Então, desde os 5 anos de idade, que é a ideia de justiça, de paz, são projetos voluntários, né? Não são projetos que a comunidade Baha'i cobra, e também, aí quando as crianças, dependendo, vão crescendo um pouco mais, por volta dos 9, 10 anos, também elas acabam estudando sobre outras religiões, né, sobre outras denominações religiosas, para entender essa questão da diversidade e da importância dessa construção de cultura de paz. Aí existe todo um programa depois para o que na sociedade nós chamamos de adolescentes, né, mas a comunidade Baha'i chama de pré-jovens, em que aí há um foco não só em estudar alguns desses princípios, para dentro daquilo até que eu apresentei, né, de construir uma natureza humana mais voltada ao bem comum, mas também se incentiva que esse grupo, em particular, faça pequenos trabalhos para a comunidade à sua volta, né? Então, vou dar um exemplo de um projeto que eu tive a oportunidade de visitar lá em Massaranduba, aqui na Paraíba, né? Que foi bem interessante, em que os pré-jovens que estavam envolvidos com esse programa, eles consultaram o que deveria fazer para poder fazer um serviço à comunidade que estavam envolvidos, né? É legal isso que a gente está estudando, de amor ao próximo, de excelência, né? Enfim, da importância da questão do sagrado, mas o que nós podemos fazer para o nosso entorno? E ali era um bairro que os Correios tinham grande dificuldade de entregar as cartas, porque era um bairro periférico que não tinham placas nas ruas. E aí esses adolescentes decidiram, então, pedir primeiro materiais, como tinta, ripas de madeira, para a sua vizinhança e construir ali placas que pudesse, enfim, facilitar a entrega de cartas, né? Então, pequenos serviços como esse que constrói uma comunidade que acaba, né, mostrando também o poder que tem os jovens. E esses jovens, importante se diga, quando eu visitei, nenhum deles era Baha'i, né? Eram jovens que estavam envolvidos em programas educacionais da comunidade Baha'i, mas que acabaram se inspirando por esses valores e vão tentando construir uma sociedade, enfim, por pequenas ações, mas que vá melhorando aquele entorno, né? E aí, finalmente, um terceiro programa voltado mais a adultos, né? Voltado a como que se pode pensar essa construção de comunidades, cultura de paz para os adultos. Então, como eu disse anteriormente, né, a fé Baha'i ela acaba dando um papel muito importante para a educação, né? A questão da educação tem um papel muito forte. E até por isso que o foco de boa parte dos projetos que a comunidade Baha'i mundo afora desenvolve estão em torno disso, né? De desenvolver essas questões para vamos dizer assim, para uma natureza humana diferente do que tradicionalmente se pensa, né? De que se pode desenvolver outros elementos de respeito ao próximo, de direitos humanos e por aí vai. Mas, em resumo, isso respondendo aí a pergunta da Natácia. Bem, então tá, pessoal, muito obrigado aí a todos, nós vamos encerrando, eu vou só ler aqui para ficar gravado, né? Nossa próxima mesa do ciclo de debates do CEPRIR será Dinâmicas Político-Religiosas na América do Sul, os casos de Brasil e Colômbia. Professor Dr. Marcos Vinícius de Freitas Reis, Unifap, CEPRES, Camila Alves, Programa de Pós-Graduação Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, com a mediação do professor Nivaldo Hinojosa, da ACESUNITA e do CEPRIR. Tá? Então, vai ser no dia 30 de setembro, no final do mês, às 19 horas. Então, muito obrigado aí, Marcos, muito obrigado, Joyce, muito obrigado a todos que estiveram aqui até esse momento, que coisa boa a gente poder trocar essa ideia, tá aqui, né, nessa coisa misteriosa chamada internet, né, tal. E para a gente concluir, só uma palavrinha mesmo, um tchau aí, gostaria, tu, Marcos, a Joyce primeiro, Joyce, tuas palavras finais aí, tua saudação. Só agradecer e desejar uma boa noite para todos. Só agradecer. Foi muito bom, muito enriquecedor. Marcos. Bom, quero agradecer também, gostei bastante, né, de, enfim, poder mostrar. Eu acho que uma coisa que tem sido
até deveria ter mencionado isso, né, como introdução a esse tema. A ideia de que a religião pode construir a paz é um tema que, às vezes, é pouco estudado no Brasil, mas bastante desenvolvido em outros centros, né? Em geral, a gente vê a religião como construtora de conflito, mas, por exemplo, uma das principais universidades do mundo em estudar a paz, que é a Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, tem toda uma linha de entender o papel que a religião tem em construir a paz, né? Então, é bom, enfim, ver esse espaço abrindo também no Brasil, através do CEPRI. Acho que pesquisa da Joyce, né, outros membros do CEPRI como a Camila, né, enfim, da Ana, Carlete, enfim, mostra desse papel que a religião pode ter de ser vista de uma maneira diferente, né, não só como conflito. Ótimo, então, boa noite a todos e hasta a próxima, então. Muito obrigado. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, boa noite. Tchau.